Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Israel Frois. Na verdade, o nosso canal, a nossa proposta é uma construção, coletiva, de debate, diálogo, um espaço para trocas e para o envolvimento do magistério capixaba. Então convido você para seguir, ativar o sininho, curtir esse vídeo e a gente construir esse espaço juntos. O resultado da nossa enquete saiu e o tema escolhido para a gente conversar é o processo de empresariamento da educação capixaba. E a gente vai, digamos, dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte mais contextual, falando de aspectos mais gerais, e a segunda parte, um enfoque maior no Espírito Santo. Primeiramente, gostaria de salientar que esse vídeo e esses vídeos que iremos postar aqui têm uma pegada mais artesanal, sem produção, né? O objetivo, a tarefa é de promover o debate, a discussão e o diálogo com o magistério, diante de um cenário tão caótico, tão perturbador, tão angustiante. A ideia é tentar organizar e sistematizar essas angústias, essas indignações, e discutir ações, proposições, teorias e assim, guiar as nossas práticas de forma qualificada, coletivamente. Então se junte a nós, se inscreva e vamos juntos. Pois bem, nesse primeiro momento, vamos fazer então essa discussão mais contextual do cenário educacional que promoveu esse aprofundamento do empresariamento da educação do Espírito Santo, mas também é um processo que acontece em nível nacional. E, por falar em nível nacional, as reformas, ou melhor, as contrarreformas do aparelho do Estado, que se iniciaram lá pela década de 90, foram importantíssimas para fomentar o processo de empresariamento, que começa com um viés gerencialista. Lá na década de 90, nos anos Collor, depois Itamar, FHC principalmente, nota-se processos de contrarreforma do aparelho do Estado sob uma orientação neoliberal. Alguns autores vão discutir que é um neoliberalismo de terceira via, inspirados nas propositivas lá de Anthony Giddens, o sociólogo inglês, e nós apostamos nessa abordagem, e que favoreceu a empreitada de frações empresariais no cenário educacional, principalmente, o nosso foco de atenção. E na prática, essa contrarreforma abriu espaços grandiosos, inclusive, para a classe dominante assumir funções que eram do Estado e agora passaram então a serem disputadas por frações empresariais. Na educação, repito, isso aconteceu de forma muito sistemática ao longo dos anos 2000 principalmente. Nesse período de reformas e de contrarreformas, já que há aí digamos, um recuo, digamos, no direito à educação, um recuo em políticas sociais voltadas para a educação, nota-se então uma profunda reestruturação das funções econômicas, ético-políticas do Estado, a qual foi gestada com uma ampliação que o sociólogo Antunes vai afirmar aí, que tratou-se de uma desertificação neoliberal, porque nota-se características de políticas de descentralização, focalização, fragmentação, com processos de privatização profunda e sistemática, um processo de desindustrialização, assim como uma financiarização desmensurada que acontece naquele cenário. Além de mais, uma informalidade descompensada, como afirma Antunes, sociólogo que se dedica ao tema trabalho e que traz também essa discussão do neoliberalismo no Brasil, esse conceito de desertificação neoliberal. Nesse sentido, o aparelho do Estado ganha então uma base gerencial com essas reformas, a partir da perspectiva da terceira via. O governo FHC é muito importante nesse processo da adoção dessas medidas vinculadas com a terceira via de Giddens, e vem aí sobre uma
uma forte assim, inspiração lá na sociologia inglesa, a tal ponto que Bresser Pereira, o ministro da reforma do aparelho do Estado, ele fez estágio lá na Inglaterra. Então ele traz esses elementos e implementa aqui no Brasil com a lógica da cidadania ativa, de uma pretensa radicalização democrática, e com isso abre-se espaços no aparelho do Estado para a participação das chamadas parcerias público-privadas, né? A princípio não com a lei das PPPs, que já é no governo Lula, mas com um marco legal que institucionaliza essa dinâmica de voltar-se para a sociedade civil, né? Entre parênteses aí, na verdade, são alguns sujeitos da sociedade civil vinculados a fundações, instituições, né, com vínculos orgânicos com o empresariado, com frações empresariais. Para exemplificar, a Lei 9.637 de 98, do Programa Nacional de Publicização, né, que referenda as chamadas OS, né, as Organizações Sociais. Outro exemplo, a Lei 9.608 de 98 também, ambas leis no processo do governo FHC, né, e nesse caso, essa lei que dispõe sobre o serviço voluntário, começa lá a ideia de amigo da escola e outras formas de voluntariado, né, que são bastante problemáticas, né, no seio educacional, né, a lógica de desprofissionalizar a educação, né, e de jogar para a sociedade civil, leia-se, né, institutos e fundações e indivíduos, a responsabilidade pela educação pública, né, então isso é muito complicado, com consequências muito perigosas. E, por fim, em 99, a Lei 9.790, que criou uma figura jurídica chamada OCIP, que é Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, e que, né, dentro dessas OCIPs tem mecanismos aí, né, de ganhos, de promover ganhos, né, com renúncias fiscais para empresas que criam fundações, que criam as suas OCIPs, assim como também possibilitam a remuneração de diretores dessas OCIPs, né? Então abre-se espaços para participação no aparelho do Estado, mas também para remunerar intelectuais orgânicos do empresariado que atuam nessas instituições, nessas organizações, assim como também, né, no sentido de né, amenizar aí os custos de operação através, e os lucros, melhor dizendo, através das renúncias fiscais que são instituídas. E nesse caso, né, cria-se mecanismos institucionais e legais para constituir uma série de medidas, né, que se configuram em termos de cooperação técnica, contratos de gestão, com o intuito de facilitar a atuação empresarial na educação. Esse processo ele não para no governo FHC, nos governos FHC, entra nos anos 2000 e com o governo Lula, Lula 1, Lula 2 e o governo Dilma, a gente percebe, né, um forte movimento ainda antes das eleições, lá em 2002, com a Carta ao Povo Brasileiro, o compromisso, né, do governo Lula, né, do futuro governo Lula naquele contexto, né, com dinâmicas neoliberais, né? E aí, o PT vai passar por um processo que Gramsci vai chamar de transformismo, né? Vai então de um partido de esquerda contra a ordem, vai se metamorfoseando em um partido dentro da ordem, né? Sob a orientação de pactuar capital-trabalho, e abre-se então espaços enormes para atuação empresarial. Isso vai acontecer com as leis, né, nos marcos legais, por exemplo, instituindo e legalizando as parcerias público-privadas, né, uma tarefa levada a cabo por Haddad, o atual ministro da Fazenda, e à época ministro da Educação, que foi responsável, inclusive, um dos responsáveis por uma aproximação muito orgânica, inclusive, com Todos pela Educação, e que o nome do documento Compromisso Todos pela Educação é sintomático, porque foi um documento escrito pelo movimento
pelo aparelho privado de hegemonia, todos pela educação, o grande tubarão do capital que atua aqui no nosso país e com extensões e tentáculos que extrapolam os solos brasileiros e chegam aí, né, em outros movimentos, México, Argentina, Peru, Chile, etc. Né? Então, todo esse processo iniciado com o ideário neoliberal gerencialista na educação na década de 90 foi se espraiando, né, ao mesmo tempo em que foi cedendo espaço para participação direta do empresariado com ações e decisões governamentais nos anos 2000 e diante. Isso aconteceu de tal maneira, de tal forma, né, que antes o que ditava as regras, através, né, de mediação de parcerias, a partir, né, de uma série de ações, né, mais no sentido, né, da pressão e da participação em conselhos, começa então, né, a elaborar propostas propositivas, programas, e começam a atuar dentro das estruturas de gestão, começam a atuar dentro dos sistemas, das redes de educação, né, e configuram de fato o que se chama de empresariamento. Então sai daquela perspectiva apenas gerencialista, né, para uma perspectiva de empresariamento, na medida em que instituições, fundações empresariais começam a atuar diretamente na educação, seja através, né, de vendas de sistemas, né, de ofertas, né, supostamente, em alguns casos, sem custos, mas os custos existem, né, ou seja, a partir, né, de operações como circuitos de gestão, como metodologias pedagógicas, metodologias de gestão que acabam adentrando nos ambientes escolares a partir dessas relações do aparelho estatal com o aparelho privado, que vai sendo todo tomado pela lógica, pela racionalidade mercantil, pela lógica do capital. Tudo isso vai atravessando, né, os tecidos, né, da sociedade em que a educação, né, se coloca. Então, nesse caso, o empresariamento da educação vai permitindo a reocupação das atribuições do aparelho do Estado pelos aparelhos privados de hegemonia empresarial. Né? Dado ao fato que a gestão privada, né, no caso, deixa de ser apenas ideológica, não é só, no campo da superestrutura, não é apenas no campo, né, do discurso, não é apenas no campo, né, do assédio e da pressão, mas começa-se então uma postura, né, mais sistemática de criar e executar projetos, programas e políticas públicas educacionais. E aí, essa interferência do setor privado vai se dar, né, por dentro das escolas, interferindo na gestão, definindo, né, estruturando e, né, gerando mecanismos de formação, organização de currículo, e inclusive vou deixar aqui links de textos muito bons, né, Lima e Pertelli 2021, né, que discutem essas questões mais específicas sobre o processo de empresariamento da educação. Então a gente pode dizer que o empresariamento da educação significa que os aparelhos privados de hegemonia empresarial, eles passaram a ocupar, né, as atribuições que eram até então, né, do aparelho do Estado, e não se trata apenas de uma influência no que diz respeito às políticas públicas, mas de gerir diretamente escolas, definir objetivos educacionais, interferir na organização curricular, na formação dos professores. Isso é muito forte. A gente tem percebido aí as formações da SEDU aqui no Espírito Santo, por exemplo, a JPPs, a abordagem totalmente guiada pela lógica empresarial e por aparelhos privados de hegemonia, por empresas, né? E até mesmo interferindo nas práticas nas salas de aula, as rotinas pedagógicas, por exemplo, né? As empresas, os aparelhos privados de hegemonia que têm criado os materiais, né, das rotinas pedagógicas são vinculados a instituições, fundações, né, ou então são empresas criadas, né, para abastecer o arsenal
empresarial, educacional que tem chegado às nossas escolas, né? Aparelhos privados de hegemonia empresarial, tá? Esse processo ele vai se sustentar, então, a gente discute a nossa tese, fica um convite para vocês acessarem a nossa tese, está aqui, né, no canal, vou colocar também nessa postagem. Ele vai se sustentar por uma lógica que é perversa, né? Por quê? Essas frações empresariais conseguem uma participação muito grande na mídia, essas frações empresariais conseguem, né, incidir sobre a opinião pública, porque dominam esses aparelhos midiáticos, esses aparelhos privados, né, da mídia, e conseguem então, né, atacar a escola pública, atacar o funcionalismo público, atacar os trabalhadores da educação, desqualificando a atuação dos trabalhadores, dos professores, né, atacando a própria escola pública, né, dizendo que está tudo um caos, e ao mesmo tempo se apresentam, ou seja, apresentam as próprias instituições que eles né, são donos, sócios e são gestores, como, né, as soluções para esses problemas, né? Que a saída para essas instituições, para essas frações empresariais, esses aparelhos privados de hegemonia, né, seriam então a solução para esses problemas do caos da educação pública. A solução não é a reestruturação das carreiras para eles a solução não é a melhoria da condição de trabalho do professor, tempo de planejamento, a solução não perpassa, né, por melhorar as formações qualificadas juntamente com as universidades e institutos federais, né? Não, a solução se dá em abrir espaço da escola pública para atuação empresarial. É uma estratégia para ganhar no campo ideológico, ou seja, controlar qual será a formação dos professores, qual será o currículo dos estudantes, qual será a abordagem, a metodologia pedagógica e também, né, a metodologia de gestão educacional, e também tem fins concretos, materiais no sentido econômico, né, vinculado aí aos ganhos ao atacarem os fundos públicos. Né, muito dinheiro, inclusive difícil de mapear esse dinheiro que esses grandes tubarões do capital vão atrás buscando então se beneficiarem. Né? O ataque ao fundo público é um ponto muito relevante. Não se trata apenas de um aspecto ideológico. É claro que esses dois aspectos eles dialogam na medida em que o aspecto ideológico de formar um tipo de ser humano, né, está vinculado com a dinâmica da sociedade capitalista contemporânea. Né? Então, adequar o pensar ao ser, adequar a superestrutura à estrutura, né, formando o que Gramsci chama de bloco histórico. Então, esse é um ponto também muito relevante. A gente nota que nos anos 2000, né, em diante, esses aparelhos privados de hegemonia empresarial ampliaram seus tentáculos, né, nesse processo de empresariamento, sob então o subterfúgio de criar espaços para uma pretensa cidadania ativa, iniciado lá no governo FHC e aprofundado nos governos petistas, e que agora com o Lula 3 a gente percebe também a forte atuação empresarial nesse sentido de, né, disputar os fundos públicos, mas também de manter uma atuação direta nessa disputa, nessa luta cultural, nessa disputa ideológica, né, pelo currículo, pelas formações de professores, se mantém. Né? Os conselhos, por exemplo, né, o conselhão da educação, né, a gente percebe uma presença, né, protagonizada pelos grupos empresariais, pelos aparelhos privados de hegemonia, né, empresarial, assim como a própria disputa dos fundos públicos, a Fundação Lehman com espaços de privilégio aí, né, no programa Mega Edu, por exemplo, assim que a eleição de 2022 aconteceu e o governo começou a operar em 2023. Portanto, né, encerramos a primeira parte do vídeo. A segunda parte entra mais diretamente no caso do Espírito Santo. Essa primeira parte serve-nos de contexto nacional que influencia os contextos estaduais. Um abraço, galera, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho
estamos juntos. Coloca aí, né? Coloca nos comentários, né? O que você, né, pode acrescentar, o que você pode, né, ter de dúvida do que a gente conversou aqui, né? E a gente vai dialogando, e serve também, né, o espaço dos comentários para né, construirmos outras propostas de vídeo no futuro. Valeu, em breve a parte 2 desse vídeo. Tchau, pessoal!